foi bem rapidinho, a gente já está de volta. Olha, Paty, de repente alguém que está em casa aí assistindo a gente está se perguntando, poxa, cadê a Teru? A Teru, não se preocupe, ela volta logo, daqui a pouquinho ela está aqui com vocês. Enquanto isso, a gente tem o prazer de compartilhar com vocês algumas receitas, algumas dicas de vida saudável. E hoje a gente vai falar sobre a osteoporose, que é uma condição clínica caracterizada pela perda progressiva de massa óssea e pela deteriorização da microarquitetura do tecido ósseo, sendo a principal causa das fraturas na população acima de 50 anos. É uma doença silenciosa que afeta especialmente as mulheres na pós-menopausa e idosos e tem uma taxa elevada de mortalidade. O principal objetivo do diagnóstico e tratamento precoce é a prevenção das fraturas. E para entendermos um pouco melhor dessa doença misteriosa, vamos conversar com o Dr. Fábio Boldrini. E para a gente poder conversar, a gente precisa da sua participação no programa. Envie dúvidas, envie uma mensagem, quem sabe aí alguma dica que você queira sobre prevenção ou caso você já esteja passando por essa fase aí de pós-menopausa, mande a sua dúvida para a gente através do WhatsApp 982660004. Você também pode apontar a sua câmera do celular para o QR Code, vai cair direto na página do WhatsApp e você vai poder interagir e é bem fácil. Mas você não pode esquecer também de falar o seu nome e a sua cidade. A gente quer ler a sua participação e a gente quer responder a sua dúvida. Não é mesmo, doutor Fábio? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. O Fábio é fisioterapeuta e ele vai dar para a gente algumas dicas, tudo bem? Tudo ótimo, Patrícia. Boa tarde, Tiago. Muito obrigado, Boa tarde. Novamente por estar com vocês. É um grande prazer, uma honra. Acho que para a gente poder começar a conversa, para o pessoal de casa entender, a gente precisa de uma definição do que seria a osteoporose. Perfeito. Bom, o Tiago já deu uma aula inicial dizendo sobre a osteoporose, né? Então, o que ele comentou é exatamente o que acontece com os ossos. Então, a arquitetura óssea, né? A densidade mineral óssea, ou seja, a quantidade de osso puro dentro desse tecido, ele vai ficando cada vez mais frágil. Então, é um tecido ósseo que vai fragilizando, ele vai perdendo a capacidade de suportar estresse, né? Seja um estresse durante uma atividade específica, uma atividade física, ou um próprio estresse durante uma queda, por exemplo. E essa perda de densidade mineral óssea, né, de todos esses minerais que são depositados ali, trazem para a gente possibilidade de algumas lesões, como o Tiago mencionou, uma fratura. Então, a taxa de mortalidade, né, e o índice é muito grande porque muitos pacientes apresentam a osteoporose, ela é sim uma doença silenciosa que não tem sintoma, então não dói. E aí, como não dói, muitas vezes, se eu não tiver um acompanhamento e fizer exames e identificar isso, eu acabo sabendo que eu tenho osteoporose muitas vezes no momento de uma queda, de uma fratura e depois de uma investigação um pouquinho mais aprofundada. Mas você acha que tem como a gente identificar quais seriam os primeiros sinais? Como é que a gente percebe antes de chegar nesse momento da fratura? Pode ser Então, uma a questão osteoporose, genética, talvez assim? Passou Exato. de mãe Nós para temos filha? alguns tipos, tá, de osteoporose. Então, nós temos a osteoporose pós-menopausa, que atinge muitas mulheres, porque acaba começando a perder muito estrógeno, né, hormônio. E aí, pós-menopausa é o maior índice que nós temos realmente de casos. Então, a mulher realmente é mais afetada nessa lesão. Mas nós temos a osteoporose senil, ou seja, de certa forma, todos os indivíduos, a partir dos 70 anos, mais ou menos, acabam tendo uma perda progressiva e importante de massa muscular, de massa óssea, de flexibilidade. Então, é um processo natural do envelhecimento ter menos esses componentes. E, obviamente, que após essa idade, nós temos mais possibilidade de desenvolvimento de algumas doenças que também podem favorecer. Então, algumas doenças renais, nós temos a osteogênese imperfeita, por exemplo, que é uma doença de base. Nós temos pacientes submetidos a tratamento com corticoide, que interfere demais na mineralização óssea. Então, todos esses pontos que eu citei, de certa forma, se é uma mulher, obviamente que após menopausa eu preciso fazer exames. Se eu tenho um histórico na família, tem um componente hereditário. Então, sendo homem ou mulher, é importante que faça já
exames de forma precoce para a gente conseguir previamente identificar uma possibilidade de desenvolvimento da osteoporose. Doutor Fábio, o senhor comentou um pouquinho aí, né, das pessoas, né, que são acometidas, os idosos, né, mulher na pós-menopausa, né? Mas como que é? A osteoporose, ela é uma doença exclusiva, né, do universo feminino ou não? Ela também pode acometer aí os homens? Como que é? A porcentagem, existe uma porcentagem de quanto mais, sei lá, mais idosos ou mais mulheres ou porcentagem de homens? Como que seria isso? Sim, realmente não é uma doença exclusiva em mulheres, tá? Que fique claro. Mas por que tem tantas mulheres com osteoporose? Porque o componente hormonal na mulher tem muito mais interferência comparado ao homem. E aí, como nós sabemos que o estrógeno é um importante componente hormonal dentro do processo de mineralização, como as mulheres têm menopausa e esse estrógeno é diminuído, então nós temos um índice muito grande nesse público. Aí, somando a isso, se eu tenho uma mulher pós-menopausa com maior possibilidade de desenvolver osteoporose e tem um processo de envelhecimento natural dessa mulher, significa que eu vou aumentando cada vez mais as possibilidades. E não esquecendo que eu tenho o fator hereditário. Então, essa mulher ela pode ter o fator hormonal, ela pode ter o fator hereditário e também, por estar em processo de envelhecimento, isso aumenta ainda mais. Coisa que no homem a interferência é muito menor. Então, a quantidade, a incidência maior é em mulher, não exclusivo, mas é muito maior em mulher por esses aspectos que eu citei. É muito legal até, doutor, o senhor comentar sobre isso, porque muitas vezes, assim, sabe como que é o homem? Nunca procura médico por nada e muitas vezes alguns problemas poderiam ter sido evitados se a gente fizesse uma prevenção ali, né? Agora, por exemplo, no meu caso, ou pessoas que têm aí uma restrição com lactose, eu não consumo nada de origem animal, então como que seria nesse processo? O leite a gente escutou, desde criança a gente escuta que o leite é uma ótima fonte de cálcio. Mas quem não consome derivados do leite ou o próprio leite, existe alguma outra fonte? Existe como repor essa deficiência de cálcio? Perfeito. Nós temos muitos pacientes que têm uma intolerância, por exemplo, à lactose, né? E aí perguntam, poxa, como que eu me alimento então? Como que eu consigo prevenir? Eu preciso ingerir, né, cálcio, por exemplo. Então, existem várias fontes de cálcio. Então, na própria carne, nós temos vegetais com folhas verdes, que são importantíssimos, tomate. Então, a ingestão de cálcio, ela consegue ser tão boa quanto aquelas que são feitas com derivados do leite, né, o próprio leite e derivados, se eu tiver uma orientação. Então, um hábito saudável, Thiago, isso é muito importante, tá? A gente tem aí alguns grãos, né, amêndoas também que são importantes. Então, até adiantando um pouquinho, né, Thiago, falando de prevenção, então, se eu tenho um hábito melhor com esse tipo de alimento, isso significa que a minha ingestão de cálcio vai ser suficiente para o que eu preciso. Claro que existem alguns pacientes que precisam de ainda mais, e existem formas de suplementar cálcio, tá? Mas nós encontramos, não só no leite, em outros alimentos, fonte de cálcio. Mas tá claro para quem está assistindo. Doutor, essa suplementação, ela é, assim, de casos específicos, né? Ela não é algo que eu devo fazer sempre, né? Exato. Vamos supor que nós temos uma paciente mulher, pós-menopausa, em processo de envelhecimento e que tem um histórico, né, hereditariedade envolvido. Se ela não tiver uma ingestão por hábitos saudáveis, é indicado, com certeza, para essa paciente uma suplementação. Por isso que eu sempre falo, existem formas tão simples, tão fáceis e tão saudáveis da gente conseguir ter esse nutriente e não precisar de nada sintético, né? Nada externo. Nesse caso, por exemplo, que eu citei agora para vocês. Tá certo. Ô, Fábio, eu queria saber um pouco assim sobre a questão da prática do exercício físico, mas acabou de chegar uma interação exatamente sobre isso, então a gente vai ler a interação e vamos conversar um pouco. Exercícios físicos combate a osteoporose? Eu tenho 60 anos, minha mãe tem 90 e possui a doença. Eu acho que, na verdade, a Cleia de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O que acontece?
A gente está falando aqui da prevenção, a gente está falando da pós-menopausa, que a mulher está mais ou menos com uns 40 e poucos anos, 50 e poucos anos. Mas aí quando a gente pensa uma pessoa que tem 60 anos, agora eu descobri que eu tenho osteoporose. Como é que eu faço para praticar exercício físico, né? A gente está falando de 30, 40, 50, deu certo. Mas eu já cheguei lá. E aí, eu posso praticar exercício físico? Essa senhorinha de 90 anos, é possível ela fazer alguma atividade que venha ajudar aí nesse processo da osteoporose? Com certeza sim. Assim como nós comentamos dos hábitos alimentares que são importantes, o melhor remédio, né, a melhor solução para quem tem osteoporose, assim como foi perguntado, é a prática de exercício físico. E o grande questionamento sempre é, se eu tenho osteoporose, eu não tenho risco de fraturar? Não, não tem. Na verdade, em osteoporose severa, sim, eu posso ter uma fratura espontânea, mas isso não é comum, tá? A maioria das pessoas que têm osteoporose são, sim, indicadas a fazer prática de atividade física. Que tipo de atividade? Aquelas que apresentam baixo e médio impacto. Então, a hidroterapia é excelente para quem tem osteoporose, caminhadas diárias são interessantes, pilates, o exercício funcional ele é importante, exercício na academia pode ser feito desde que tenha orientação, então não há problema. E mais que isso, olha como é legal a prática de atividade física. Como eu contraio a musculatura, por exemplo, um bíceps, essa musculatura ela está conectada até o meu osso, através de um tendão. Toda vez que eu contraio o músculo, esse tendão é puxado. À medida que ele puxa, ele causa um estresse no osso que favorece mais mineralização. Por isso que o exercício é importante, não pelo impacto em si, mas pelas contrações musculares que nós fazemos em todo o corpo. Por isso que é tão bem indicado e a melhor solução que a gente tem para pacientes com osteoporose, independente da idade, desde que seja bem orientado. Uma questão que eu tenho, assim, essa é particular, a minha avó tem osteoporose, ela já está com quase 90 anos, a minha mãe tem 66 anos, também tem osteoporose. Qual é o momento que eu, Patrícia, tenho que me preocupar se eu vou ter ou não vou ter osteoporose? E você falou também sobre o exame, que tipo de exame eu vou fazer? Hoje eu faço atividade física regularmente, mas não são exercícios de força, como você tinha mencionado, é mais exercício aeróbico, cardio e tudo mais. Como é que eu faço a minha prevenção? Eu acho que isso serve para a dona de casa aí que está na minha faixa etária. E como é que eu faço essa... Eu tenho ou não tenho essa preocupação? Só na menopausa ou agora? O exame ideal para mensurar a densidade mineral óssea, ele é chamado de densitometria óssea. Nesse exame, nós conseguimos identificar a quantidade de massa óssea nas regiões, né? Principalmente colo de fêmur e coluna, e identificar qual é o nível que se encontra atualmente, se é um osso normal, se é uma osteopenia, que é o início, né, da desmineralização, ou uma osteoporose, tá? Então, esse exame traz para a gente essa informação. Agora, indo de encontro com o que você me perguntou, especificamente de você, pensando nesses fatores familiares. A partir do momento que nós temos o histórico na família, ele pode ou não determinar que eu tenha. O fator genético hereditário não necessariamente vai te acompanhar, tá? Mas há possibilidade. Ou seja, esse fator eu não tenho como mudar. O que eu posso mudar? Mudar os hábitos e introduzir ferramentas que realmente previnam isso ou minimizem o impacto disso, que são hábitos alimentares melhores, tá? E principalmente prática de atividade física. Ou seja, mulheres que têm na família histórico de osteoporose precisam ficar mais atentas. Por exemplo, se eu estou chegando próximo à menopausa ou estou na menopausa, com certeza o exame de densitometria vai ser indicado pelo médico até para mapear, para identificar algum aparecimento, né, de desmineralização. Com certeza. Mas, independente da causa, se é hereditário ou se não é, as ferramentas que nós temos à disposição para frear isso e dar qualidade de vida e deixar esse osso forte e resistente para as atividades do dia a dia com mudança de comportamento alimentar e também com inclusão de atividade física. São os dois melhores remédios para a osteoporose. Muito bom, doutor. E esse é o objetivo aqui do Vida e Saúde, trazer para você dicas de como conviver melhor com algum tipo de doença, algumas dicas para você ter uma saúde mais, sei lá, uma qualidade de vida melhor. E a gente tem um display aqui que a gente vai traçar alguns
aspectos de como a gente pode conviver melhor com a doença. Eu vou começar com o primeiro, doutor, que é esse aqui, ó. Mantenha-se no peso ideal, ok? Realmente é importante? Aí, ó. Tenho hereditariedade, estou praticando exercício físico, ainda não estou na menopausa, então tem uma solução. Existe solução para você, existe esperança, Patrícia, para a sua vida. Eu vou tirar esse aqui, ó. Vou tirar da maneira mais difícil ainda, viu? Porque eu pratico exercícios físicos, que é a nossa próxima dica. Realmente é importante, como o doutor Fábio já falou, a prática de exercícios físicos. Paty, se você quiser tirar do seu lado aí. Será que eu consigo aqui, Chapolin? Pare de fumar e evite o consumir álcool. Qual que é a relação disso, doutor Fábio? A gente não falou sobre esse quesito. Nós temos estudos, tá? Falando especificamente do acompanhamento deste público que é tabagista e que fazem muita ingestão de álcool. E no comparativo entre grupos que não são expostos a isso, com os grupos que são expostos, nós vemos uma desvantagem. Ou seja, especificamente não há um componente que determine essa alteração, ok? Mas dentro dos estudos nós temos comparativos que determinam que pacientes que são tabagistas e fazem um consumo de álcool têm um desenvolvimento pior dessa mineralização. Então, a dica é que evite realmente o consumo, porque isso é um fator. E aí, voltando, né? Imagina que é uma mulher pós-menopausa, tem fator hereditário, não pratica atividade física, é tabagista, faz consumo de álcool. Olha como a gente vai aumentando a possibilidade de piorar o quadro de uma osteoporose. Com certeza. E o nosso próximo aqui, vamos lá, faça adaptações em casa. Como que esse aspecto pode ajudar, doutor? Para evitar as fraturas de repente, né? Acho que essa é uma questão também importante, né? Pensando na senhorinha dos 90 anos. Exatamente. A estratégia, assim, muito eficiente que nós temos para pacientes que têm osteoporose e risco de quedas é realmente deixar o ambiente o mais seguro possível. Então, tirando tapetes, se tiver um fio de um telefone, por exemplo, de um carregador, tirar do local. Ou seja, evitar que esse paciente seja submetido a algum obstáculo que possa levar a uma queda, porque sabendo que eu tenho osteoporose e nós temos uma maior fragilidade nesses casos, uma queda pode sim determinar uma fratura e, quando eu tenho uma fratura, eu sou submetido a uma intervenção cirúrgica geralmente, passo por um processo no hospital e aí nós aumentamos o risco quando se entra no hospital. Então, a forma de prevenir isso realmente é deixando o ambiente extremamente seguro e bem iluminado. Boa, doutor. Muito boa dica, viu? E então, temos aqui mais duas dicas. A penúltima é vá ao médico regularmente, o que a gente está até fazendo aqui no programa Vida e Saúde. Né? Com certeza, aí é a melhor dica para você. A regularidade de procurar um médico, de fazer consultas, ajuda também nesse processo de repente, diagnosticar e prevenir, né, doutor? Sem dúvida, Thiago. E foi o que você comentou, né? Inclusive, os homens são muito mais resistentes a procurar, né, o médico. Então, procurar o médico não é procurar a doença. Procurar um médico e realizar exames periódicos é uma forma de prevenir e se preparar para que, se algum problema ali acontecer, nós termos mais estratégias e, de certa forma, mais simples, inclusive, muitas vezes só orientações para evitar que essa doença, por exemplo, pegue a gente de surpresa ou que ela avance de uma forma que a gente não queira. Com certeza. Temos o último item aqui. Pode ler, Paty. Fique de olho nas causas secundárias. Que causas seriam essas, Fábio? Perfeito. São aquelas que eu comentei que são relacionadas com, por exemplo, uma doença renal, por exemplo, com pacientes que apresentam alguns distúrbios musculoesqueléticos que precisam da utilização de corticoide, por exemplo, algumas doenças sistêmicas, tá? Todos esses fatores, eles de certa forma favorecem a perda da massa óssea. Então, às vezes os pacientes falam assim, Fábio, mas eu estou na menopausa ou estou chegando na menopausa e nunca tive nada. E não tenho ninguém na família. Tudo bem, mas se você tiver uma doença secundária, que de certa forma você utilize medicamentos que favoreçam a perda da massa mineral óssea, você também tem que tomar cuidado. Então você precisa balancear isso com as estratégias que nós comentamos.
Certo, Fábio. Chegou uma pergunta aqui, a gente vai aproveitar esse espaço aqui final para responder, que o pessoal de casa está mandando. A Nazinha, não sei de onde ela é, não está se identificando, ela diz assim: sinto muitas dores nos joelhos quando caminho, dói bastante, né? E também quando não caminho. Devo forçar e continuar fazendo caminhada? Já que a caminhada era um dos exercícios que você tinha falado lá no comecinho, que era interessante das pessoas fazerem. E aí, ela está sentindo dor antes ou ela está sentindo dor depois? O que ela faz, né? Bom, sem saber exatamente do caso e ter uma ideia do diagnóstico é um pouco complicado, mas a caminhada ela não faz mal, ok? A caminhada ela é indicada para pacientes que têm dor nas costas, uma lombalgia, ela é indicada para pacientes que têm osteoartrose de joelho, que é o desgaste da articulação. E o que tem que ficar claro é que hoje a ciência traz para a gente uma orientação de ser mais ativo do que passivo, ou seja, se eu tiver possibilidade de me movimentar sem que isso piore o meu quadro e seja no mínimo igual ao que eu tenho quando eu estou em repouso, é melhor que seja ativo, porque a musculatura vai ficar mais ativa e nesse processo a gente consegue identificar. Então, nesse caso em específico, a dor nem é decorrente de uma osteoporose, então precisa ser investigado se é uma artrose, se é uma lesão de menisco, se tem outras lesões associadas, para que a gente consiga dar a melhor orientação possível. Doutor Fábio, muito obrigado pelas dicas. Com certeza quem está assistindo o Vida e Saúde vai conseguir esclarecer ou até mesmo se atentar para um problema que de repente a pessoa nem sabia que tinha. Então, muito obrigado por participar aqui com a gente, que Deus te abençoe e foi muito legal as suas dicas aí pra gente, tá bom? Doutor Fábio, obrigada mesmo. Foi uma aula, né? Esse momento aqui do Vida e Saúde é muito importante. Eu acho que todas as respostas a gente não tem, mas é interessante para a gente mostrar e dizer para as pessoas, olha, esse é o caminho, tem solução, tem prevenção. Obrigada. Muito obrigado, fiquem com Deus. Um grande prazer e uma honra estar com vocês novamente. Um abraço. E agora a gente vai continuar aqui nesse momento falando sobre prevenção, né? A gente está falando aí todo o mês sobre o combate ao câncer de mama, mês de outubro. Olha só que interessante que o Vida e Saúde preparou para você. Vida e Saúde contra o Câncer, um filtro todo especial que está lá no Instagram da gente. Como é que eu faço, Chapolin, para poder participar? Já participei, na verdade, né? Paty, é muito fácil. Olha só, já tem gente participando, gente que já postou com a nossa hashtag, com o nosso Instagram aí. Se você quiser aparecer também, você vai fazer o seguinte. Antes de eu dar a dica, vamos colocar no ar algumas fotos. Já pode rodar aí a primeira foto de quem que é. É da Sandra Regina. A Sandra já postou com o nosso... Ficou bonita, hein, Sandra? Olha só. A Genilda Maluf também postou. Muito legal, Genilda. Gostei da sua foto. A Carla Nassif, olha, daqui a pouquinho... Já vamos fazer um spoiler. Daqui a pouquinho tem Pilates aqui no programa Vida e Saúde. E a Carla já postou aí com a nossa moldura aqui desse tema tão importante que a gente está falando, Vida e Saúde contra o Câncer. Quer aparecer bonitão aqui no Vida e Saúde também? Faz o seguinte, entra no nosso Instagram, @VidaeSaúdeNT. Você vai entrar lá, clica numa carinha de efeitos especiais que tem umas estrelinhas assim do lado. Quando você clicar, vai aparecer o vídeo da Teru. Você clica no vídeo da Teru e vai ter ali escrito experimentar. Você vai clicar em experimentar e na hora a sua câmera já vai aparecer ali a moldura, enquadra bonitinho, faz uma selfie bem bonita ou um vídeo e compartilha com a gente. A gente vai ter o maior prazer de compartilhar aqui na tela do Vida e Saúde também. E no próximo bloco, o Chapolin já falou pra gente, a gente tem Pilates em casa com a Nassif. Separa aí o seu sofá, puxa as cadeiras pra lá e arruma um espacinho pra gente. Tem também, claro, uma receita super prática, é o patê de berinjela. Uma ótima opção para fazer em casa, com a família, bem rapidinho, aquele momento ali do lanche da tarde. Vida e Saúde volta já já.